Suplemento natural que vem de uma planta com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Ele tem alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento da anemia. Tem ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, ajudando a combater o colesterol ruim e a controlar a diabetes. Além de hidratar pele e cabelos e auxiliar na regulação da flora intestinal. Gostou, né? Então ligue agora 0800 000 3277 e peça já o seu Ora Pronobis da Volt Suplementos. Ligando agora, você paga em até 12 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. Então, aproveita essa chance. Ligue 0800 000 3277 e peça já Ora Pronobis da Volt Suplementos. Ora Pronobis, saúde que vem da natureza. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Chama o VAR. Que VAR? O Varcina. Quando a gente tem dúvidas, a gente não chama o VAR? Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. Quer tirar dúvidas sobre vacinas? No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Toda quinta às 4 da tarde, você ouve no Mais Unidade Cristã. Você ouve o programa Deus é Contigo, com o ministro Alex Viana. Um programa da Igreja Assembleia de Deus da Divina Revelação Independente. Olá, paz. Estamos aqui na Musical também às quintas-feiras, às 16 horas, trazendo o Evangelho da Bíblia, que cura, que liberta, que salva, anunciando todos os dias que em breve Jesus voltará. Por falar de Evangelho, Jesus nos falou claramente em Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele ainda diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem encontra Jesus, a vida não é mais a mesma. Zaqueu encontra Jesus e é transformado, devolve tudo o que roubou e ainda divide com os pobres. A mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo, encontra Jesus e é curada. A Bíblia também vai falar de uma mulher samaritana frustrada na sua vida sentimental, mas que ao encontrar Jesus ali no poço, teve a sua vida transformada. Que hoje Jesus, através desta mensagem, encontre você e que você o encontre também para uma grande transformação na tua vida e viver este evangelho que cura, que liberta e que salva, em nome de Jesus. Venha nos conhecer, Zona Sul de São Paulo, região de Interlagos, no bairro de Pedreira. Espero por você. Deus abençoe. Ouça toda quinta às 4 da tarde no Mais Unidade Cristã, o programa Deus é Contigo. Deus é Contigo, com o ministro Alex Viana. Um programa da Igreja Assembleia de Deus da Divina Revelação Independente. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante.
Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. O tema de hoje vai tangenciar o assunto da soteriologia, né? A doutrina da salvação, para a qual existem várias linhas, né? Várias linhas. O calvinismo, o arminianismo são as mais conhecidas aqui no Brasil, mas existem outras linhas também, e a gente sempre traz aqui temas que entram nesse assunto da soteriologia, que nos faz pensar, repensar, né, sobre a doutrina mais importante que diz respeito à salvação da nossa alma, que é a soteriologia. E o tema desse debate é: Jesus morreu por todos ou morreu apenas pelos salvos? Pelos eleitos, vamos dizer assim, por aqueles que já foram eleitos, que foram escolhidos antes e tal. A morte de Cristo, ela é por todos os seres humanos, e aí tem na teologia a doutrina da salvação e da expiação ilimitada, né? Ou a morte de Cristo é apenas pelos eleitos, cuja doutrina, na soteriologia, é a expiação limitada. Esse é um tópico da soteriologia, né? Afinal, a expiação é limitada aos eleitos ou ilimitada a todos os seres humanos, franqueada a todos os seres humanos e eficaz àqueles que recebem. Bom, para debater esse tema, estou recebendo aqui, pela primeira vez aqui na Rádio Musical FM, acho que é a primeira vez aqui nessa rádio, né? O reverendo Walter Regiane. Ele é advogado e serve como pastor na Igreja Batista Reformada de São Paulo, uma linda igreja aqui pertinho ali é Ipiranga, né? Pertinho do monumento ali do Ipiranga. Bem-vindo, pastor Walter, muito bom te receber, meu irmão. Uma grande alegria para mim estar participando desse debate, principalmente porque essa semana é a semana da comemoração da Reforma Protestante. Isso é verdade. Daqui 3 dias é a Reforma Protestante. 507 anos da Reforma Protestante. Maravilha, maravilha. Eu lembro uma alegria para mim. Pastor. Cada vez que chega da data da Reforma, eu lembro quando... Tô ficando velho, porque eu lembro quando era 400 e não sei quantos, agora 507, meu Deus do céu. Vamos lá. Com a gente aqui também para debater esse tema, reverendo pastor Marcelo Oliveira. Ele é da Assembleia de Deus, tem formação também em Direito pelo Mackenzie, teólogo, tem pós-graduação em Antigo Testamento, tem doutorado em Teologia pela Faculdade de Antioquia Internacional, é a cadeira número 17 da Academia Evangélica Brasileira de Letras, vários livros escritos. Bem-vindo, pastor Marcelo, muito bom te receber. Bom dia, pastor César, que alegria revê-lo novamente, Deus abençoe. Trago aqui o abraço do pastor Silas Almeida. Você lembra do Silas? Opa, conheço, lembro. Mandou Silas um grande Almeida, abraço pro senhor. Califórnia. O senhor mandar um abraço para ele lá também. Um abração, Silas, saudade, Deus abençoe. Eu conheço você desde a época de Apolinário, não é? Desde quando eu era solteiro. Olha, muitos anos. Mandou um grande abraço. Mais de 24, então. É isso aí. Parabéns, César. Estou fazendo 24 anos de casado hoje. 24 anos de casado hoje. Com a mesma mulher. Com a mesma mulher, que é o mais Graças importante. A Deus. Cumprimentar também o pastor Walter. Deus abençoe, que Deus nos dê um excelente debate. Maravilha, maravilha. Bom, pastor Walter, Cristo morreu por todos ou apenas pelos eleitos? Inicialmente, vamos dar aqui um tempo um pouquinho mais justo, 1 minuto, só para você colocar a sua opinião inicial e depois a gente desenvolve. Então, Cristo morreu por todos ou apenas pelos eleitos? O que o senhor vai defender nesse debate? Que Cristo morreu apenas por aqueles que lhe pertencem, né? Nós, como eu disse, nós estamos comemorando os 507 anos da Reforma Protestante, e os marcos da Reforma Protestante é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Então, tudo aquilo que nós discutimos a respeito de salvação e de teologia é com vistas à glória de Deus. Você iniciou o programa hoje falando que o programa é para a glória de Deus. Então, quando nós discutimos teologia, a baliza é a glória de Deus. Então, aquilo que traz mais glória a Deus é aquela doutrina que diz que Cristo morreu eficazmente pelas suas ovelhas, por aqueles que lhe pertencem. Ok. Pastor Marcelo Oliveira, inicialmente aqui um tempo menor, depois a gente vai teologar com mais calma. E aí, você defende que Jesus morreu pelos eleitos ou por todos os seres humanos, todos os pecadores? Muito obrigado, pastor César. Eu defendo aqui o texto áureo da Bíblia, não é?
texto áureo da Bíblia diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu defendo aqui que Deus amou todos incondicionalmente, porque Ele é todo amor. Ele não é apenas todo soberano, Ele não é apenas a justiça, Ele é um Deus de amor. E então, o amor de Deus alcança todos, de todas as tribos, raças, nações e línguas. Maravilha. Na técnica do programa, o Rafael Latrell, e você pode mandar a sua opinião pelo WhatsApp 98484-9988, 011-98484-9988. Tem uma pesquisa rolando lá, numa enquete, na verdade, rolando lá no @FM Rádio Musical no Instagram, com essa mesma pergunta do tema: Cristo morreu por todos ou apenas pelos eleitos? Nesse momento, 82% dizendo que Jesus morreu por todos, entendem na Bíblia que Jesus morreu por todos, e 18% está dizendo que entendem, lendo o texto bíblico, que a morte de Cristo é voltada para os escolhidos, para os eleitos. Esse número pode aumentar ou diminuir à medida que você passe por lá, deixando a sua impressão, contribuindo com o seu voto, tá certo? Então passe lá no @FM Rádio Musical, que no final a gente coloca aqui também o resultado desta enquete. Bom, eu volto aqui então agora com o pastor Walter para desenvolver melhor então aí sua ideia, baseado em que o senhor se baseia para entender que Jesus morreu apenas pelos eleitos, pastor Walter. Porque Ele é Deus, a sua morte é eficaz, a sua morte é completa, a sua morte é perfeita. Eu concordo com o texto aí de João 3,16, que Ele deu a sua vida por aqueles que creem. Logicamente que aqueles que creem são aqueles que recebem a fé dele, então Ele dá fé apenas àqueles pelos quais Ele morreu. Eu só não concordo com a conclusão que o pastor fez, porque pela conclusão que o pastor fez, nos levaria ao universalismo. Porque se Deus é Deus, se Ele é todo poderoso, se Ele é todo onisciente, se Ele é Deus, tem todos os atributos de Deus, tem todo o poder de Deus, se Cristo morresse por todos e Ele ama todos indistintamente, logicamente que isso levaria ao universalismo, e nós testemunhamos através da palavra de Deus. E aquilo que nós testemunhamos diariamente, que não são todos aqueles que são salvos, porque nós lidamos todos os dias com pessoas que odeiam a Cristo, que odeiam a Deus. E, logicamente, essas pessoas não são salvas. Então, nós estaríamos falando de outro evangelho, nós estaríamos falando de outro Cristo, de outro Deus, se nós acreditássemos que Cristo morreu por todos, mas esses todos não seriam salvos. Na realidade, Cristo morreu por todos. Todos quem? Todos aqueles que foram eleitos, todos aqueles que Ele recebeu do seu Pai. Ok, pastor Marcelo. Bom, jamais vou defender aqui o universalismo, né? Até porque a Bíblia diz, querido pastor Walter, Apocalipse 5 e o verso de número 9, entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e de toda a nação. A grande questão aqui, pastor Walter, é o Senhor provar para mim, especialmente no texto de João 3,16, que a palavra cosmos ali significa eleito. Nós não temos um dicionário no mundo que a palavra mundo é o mundo dos eleitos, não é? Eu acho bem difícil o senhor apresentar um texto aqui, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que a palavra mundo ali, o senhor sabe, é cosmos, significa o mundo dos eleitos. Aliás, não há um texto bíblico que possa ser apresentado no Novo Testamento com a palavra eclectos, né? A palavra eleitos no grego é eclectos. Nós defendemos aqui que o alcance da salvação de Cristo abrange a todos indistintamente, não é? Nós não temos um texto no Novo Testamento
que Jesus morreu pelos eleitos. Pelo contrário, né? Nós temos vários textos, por exemplo, quero citar outro aqui, ó, Atos, capítulo de número 17, e o verso de número 30, Paulo no seu sermão do Areópago, não é? Olha o que ele diz: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, não aos eleitos, a todos os homens que em toda parte se arrependam. Então, o convite da salvação é um convite ilimitado. Agora, é lógico que na aplicação da salvação é para aqueles que creem, não é? Não vou cometer aqui uma ilação exegética de dizer que todos serão salvos. Não, porque na sua aplicação é para aquele que crê. Então, aquele que crê em Cristo, que confessa que Jesus é o Senhor, este será salvo. Ok. Pastor Walter. Bem, logicamente que lá o texto que o pastor leu de Apocalipse, ele só referenda aquilo que eu disse a respeito de que Cristo morreu pelos seus eleitos, porque ela não diz que todas as pessoas de todas as tribos, todas as pessoas de todas as línguas, de todas as raças, todas as pessoas de todas as raças. Lá o texto está dizendo. Esse texto aí, ele corrobora com aquele princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, entre todos os escolhidos de Deus, há judeus, há gregos, há americanos, há alemães, há indígenas, há brasileiros. Então mas há mulheres, seria acepção homens, de etnias, né? Deus não faz acepção etnicamente, você fala. Mas de pessoa, de qualquer categoria. Pessoal... Sim, aí Deus escolhe, só que quando Deus escolhe homens, mulheres, pobres, ricos, cultos, incultos. Então Deus não faz acepção nesse sentido. E quando a Bíblia fala em todos, está falando todos de um grupo. Porque é interessante, a gente nunca, no nosso dia a dia, a gente usa essa palavra todos no sentido da universalidade das pessoas. Eu falo assim, eu chego lá na minha casa e falo assim, todo mundo chegou? Eu jamais estou pensando que chegou 7 bilhões de pessoas. Eu estou falando de um conjunto de pessoas, daquelas pessoas que fazem parte da minha família, das pessoas que fazem parte dos meus convidados. E quando a gente vê na Bíblia esse mundo ou esse todos, está falando nesse mesmo sentido. Todos quem? Cristo morreu por todos. Sim, morreu por todos. Todos quem? Todos os eleitos. Cristo morreu por todas as pessoas? Morreu sim, por todas as suas ovelhas. É nesse sentido, porque o judeu, ele pensava que a salvação era somente para ele, que o Messias era somente para o povo judeu, que Deus amava apenas o povo judeu. E quando vem os evangelhos, quando vem Paulo e fala o todos, ele está falando, não é só para vocês, é para todos, é para o judeu, é para o grego também, é para o gentio também, é para pessoas de todas as raças, mas não no sentido de todas as pessoas indistintamente, porque nós caímos aí, ou nós temos que negar a eficiência da morte de Cristo, ou nós temos que abraçar o universalismo. E eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Eu não vou negar a obra perfeita e eficaz de Cristo na cruz, mas também eu não vou abraçar o universalismo. Então, obrigatoriamente, para que Deus receba toda a glória, para que Cristo receba a sua glória, eu tenho que interpretar o texto à luz do quê? De que Cristo morreu em favor das suas ovelhas, em favor dos seus escolhidos, em favor dos eleitos que ele recebeu do Pai. Okay. Portanto, ele morreu e esses serão salvos. Pastor Marcelo. Bom, eu fiquei preocupado agora com o querido pastor Walter, porque se é todos, então não tem eleição. Se Cristo de fato morreu por todos, porque o calvinismo ensina o contrário. O que o calvinismo ensina? Que Deus soberanamente elegeu uns para a salvação e automaticamente ele elegeu outros para a condenação, não é? Eles tentam negar isso, a dupla predestinação. Eu sei que o tema aqui não é, mas é inegável que vai cair nisso, porque se o Deus... supralapsariano vai um pouquinho mais além e já fala que é isso mesmo. Exatamente. Mas o infra geralmente não. Mas possivelmente o pastor Walter é supra, não é?
Não sei. O senhor é supralapsariano? Não. Não. Qual a linha do calvinismo que o senhor segue? Infra, ok. Porque se Deus elegeu algum soberanamente, automaticamente ele reprovou. Indeferiu. Com base no quê? Nós temos um remédio que é a graça de Deus, nós temos um remédio que é o sangue da nova aliança, e o pior, Deus condena essas pessoas a quem ele elegeu soberanamente para o inferno e depois vai puni-las porque elas não podem fazer o contrário. Então, que Deus é esse? Se Deus é todo amor, não é? Que isso quase não é falado nas institutas de Calvino. Calvino quase não fala no amor de Deus, só fala na soberania de Deus. Quer dizer, nós temos um remédio que é a graça, nós temos um remédio que é o sacrifício vicário substitutivo de Cristo, mas Deus priva esse remédio para essas pessoas e depois pune-as porque elas não podem fazer o contrário. Então, que Deus é esse? Não é? Se Deus é todo amor, se Deus é todo benevolente, né? Nós não temos partes em Deus, né? Deus é soberano, ele é, mas ele é todo amoroso. Deus é justo, ele é, mas ele é todo misericordioso. Então, se enfatiza alguns atributos de Deus em detrimento de outros. Por exemplo, o pastor Walter não conseguiu me responder aqui. O mundo. Onde no Novo Testamento o mundo é o mundo dos eleitos, gente? Nós não temos um texto bíblico para provar isso. Que o mundo, cosmos, a palavra ali é cosmos, é o sentido universal. Agora, é fato que a salvação é aplicada àqueles que creem. Ok, pastor Walter. Duas coisas. Primeiro, que eu não falei que ele morreu por todos. É que o senhor estava distraído aí com alguma anotação que o senhor fez aí, e o senhor não viu o que eu falei. Eu falei que ele morreu por todos, todos sim, por todos os eleitos, por todos de um grupo. Foi então, isso que eu falei. Mostra o texto para mim. Não, mas ó, eu não vim aqui apenas para responder as suas perguntas. Não, ok? Eu tô falando para o senhor provar o texto. Mostra o texto. Não, peraí, que nós vamos ler o texto. Só que não na hora que o senhor quiser. Leia o texto. Não. Eu não vou ler agora. Então, calma aí, vamos lá. Senão a gente tá começando o debate e vai ficar deselegante. Então, sim, mas ele não pode pautar o debate. Então ele não vai pautar o debate. Calma aí. Mas ele pode pedir, o senhor pode pedir o que o senhor quiser, ele pode pedir o que o senhor quiser. Você aqui não vai indefender. Se o senhor pedir e ele não atender, tudo bem. Se ele pedir e o senhor não atender, tudo bem. Mas eu só peço para não ser deselegante. Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá, vamos seguir. Então, mas é que ele foi deselegante antes na maneira autoritária com que ele pediu. Autoritário? Então, eu pedi um texto desde o começo. Eu não vou dar agora. Tá bom, então segue aí. Então você não tem o texto. Vamos lá, segue. Eu não interrompi nenhuma vez o senhor. Verdade, vamos lá, segue o senhor. Então é o seguinte, na realidade, a pessoa, ou ele é obrigado a negar a Cristo, a negar a obra de Cristo, ou ele é obrigado a abraçar o universalismo. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta já. Sim. Se o senhor vai negar a eficácia da morte de Cristo. Não. A perfeição da obra de Cristo, ou o senhor vai abraçar o universalismo, porque as duas coisas são impossíveis. É impossível um Deus perfeito, um Cristo perfeito, um Cristo todo-poderoso, morrer por pessoas que não serão salvas, a não ser que nós vamos cair aí no pelagianismo, ou então, por outro lado, nós vamos cair no universalismo. Se Cristo morreu por todos e todos serão salvos, então é universalismo. É errado, mas é coerente. Agora, falei, não, eu não sou universalista. Então daí, a senhora precisa abraçar o pelagianismo, porque daí a obra de Cristo na cruz, ela é complementada por aquilo que o homem fez. Eu vou dar um texto. Eu mudei de ideia, eu vou dar um texto. Atendendo o pastor César. João 10, a partir do versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não veio para dar uma chance. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Poderíamos terminar o debate aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A não ser que nós vamos falar que Cristo é um mentiroso. E ele não é. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas,
vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário é aquele que cuida das ovelhas, que tem interesse pelas ovelhas, a troco de algum interesse. Então, quando nós falamos que Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos, porque a ovelha, aquele pelo qual Cristo morreu, ele precisa fazer alguma coisa, nós estamos transformando Cristo num mercenário. E Cristo não é mercenário. Cristo não deu a sua vida em troca de nada que o homem pudesse fazer. Ok. Pastor Marcelo. Bom, muito fácil de responder. Quem são as ovelhas que Jesus está falando aqui? São os seus discípulos, que foram alcançados pelo seu chamado. Não tem nada de eleição aqui no texto. Não sei onde você está vendo eleição aqui no texto. O texto é claro. A salvação começa com Deus e termina com Deus. Agora tem a parte humana que vocês, incorretamente atribuem a nós o pelagianismo ou o semi-pelagianismo. O homem tem que crer. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é o Senhor. Não há nenhuma eleição aqui nesse texto. O texto não está falando de eleição. O texto está falando de Jesus como bom pastor. Ele é o bom pastor mesmo, que deu a sua vida por aqueles que estão perto dele. Porque aqui, essas pessoas que o texto está falando, já são ovelhas do Cristo. Já entregaram a sua vida para Cristo. Então, eu não vi nenhum texto bíblico que o Walter disse que ia apresentar, mas, pelo contrário, eu queria que ele me explicasse primeira carta de João, capítulo de número 2, e o verso de número 2, onde é muito... Primeira carta, né? Não o Evangelho de João, mas a primeira carta de João, capítulo de número 2, e o verso de número 2, onde diz assim, olha o que o nosso amado irmão João disse, capítulo 2, verso de número 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios. João está dizendo de quem? Dele, como ovelha de Cristo, como discípulo de Cristo, como aquele que reclinou na cabeça do mestre. Mas olha o que ele diz, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mostra para mim a eleição nesse texto. Ok, pastor Walter. Do mundo inteiro, quer dizer, não só judeu, o grego, o gentio também. Pronto, está explicado. Vou continuar o texto lá de João 10. O pastor falou que Cristo ali está falando somente dos seus discípulos. É que, infelizmente, as pessoas fazem teologia, fazem doutrina em cima de texto isolado. No 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu estava falando que essa semana nós comemoramos a Reforma Protestante, e uma das doutrinas que a Reforma Protestante combateu foi essa doutrina da expiação universal, essa doutrina católica romana. Quando nós pegamos lá no concílio da Contra-Reforma, no concílio de Trento, nós vemos lá na seção 6, que fala a respeito da justificação, da soteriologia. No capítulo 3, ele fala assim, quem é justificado por Cristo? E no 795 ele vai responder assim, embora ele tenha morrido por todos, não obstante, nem todos recebem o benefício da sua morte. Então, essa doutrina da expiação universal é uma doutrina católica romana, não tem nada de doutrina protestante. Foi um daqueles erros da igreja romana, da igreja papista, que a Reforma Protestante veio combater. E nós, como protestantes, como evangélicos, como cristãos, nós cremos que Cristo morreu eficazmente. Nenhuma gota do sangue precioso de Cristo se perdeu. Então, todos aqueles pelos quais Cristo morreu,
esses serão apresentados diante de Deus no último dia, pelo Filho. Pastor Marcelo. Bom, nós não somos católicos, muito menos papistas. Eu sou bíblico, não é? A dupla predestinação, se o Walter não sabia, começa com Agostinho, viu, seu Walter Regiane, tá? Nos primeiros séculos da igreja, a igreja cria, estude os pais da igreja e para de estudar um pouco Agostinho, né? Marcelo, agora você está sendo deselegante. Peraí, só um minuto. Quando eu acho que ele foi deselegante contigo, naquele momento que você pediu o texto. Você apenas pediu o texto, mas ele foi deselegante, com todo respeito, que vocês merecem. Mas agora, ele apenas tratou aqui do assunto sem te ofender, mas você está sendo deselegante, descortês. Então, me perdoe, então, Amém? pastor César. Okay. É porque senão a gente não vai conseguir. Vamos levar o debate no campo das ideias. Não, eu tô levando. Agora é o seguinte, por mim não tem problema nenhum, viu? Eu quero dizer que não tem problema nenhum. O debate sempre acaba trazendo. Mas pela palavra tem, Varão. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos sendo cortês um com o outro, que fica bom. Se alguém sair do tom, que não seja você, que não seja você, vamos pensar assim. Tá bom. Vamos em frente. Eu tô aqui no campo das ideias. Se eu falei muito, se eu falei alguma coisa, eu não tenho nenhum problema em me desculpar aqui, pedir perdão. Acho que não tem nenhum problema disso. Vamos lá. Eu disse assim, que a dupla predestinação começou com Agostinho, não é? Os primeiros pais da igreja, eles criam piamente no sacrifício expiatório de Cristo para todos. E aí com Agostinho, o senhor bem sabe disso. Aí com Agostinho, a igreja começa a se afastar disso e começa o caminho da dupla predestinação que eu estou insistindo aqui. Agora, quando nós lemos todo o Novo Testamento, João 3,16, que eu já apresentei aqui, onde mundo ali é o mundo dos eleitos, gente? Onde em Atos capítulo 17, verso 30, Paulo dizendo que Deus ordena a todos que se arrependam, a todos. E é todos sem exceção, não é todos apenas sem acepção. É todos sem exceção. O judeu, o gentil, o pagão, o rico, o pobre, é todos. Agora, na aplicação da salvação, é aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, como eu disse aqui, do começo ao fim, começa em Deus. Mas o homem tem que crer. E é Deus que habilita o coração do homem para crer. É a palavra de Deus que gera fé no coração do homem, então ele crê. Isso não há mérito nenhum. Por exemplo, se eu venho dar um presente para ti, cabe você ou não aceitar. Agora, você aceitando ou não, não faz de você merecedor ou não. É isso que Paulo diz claramente em Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é pela graça que nós obtemos a salvação, mas essa veio por onde? Por meio da fé. Então é claro esse texto, pastor César, não é? Okay. É claro esse texto de Efésios capítulo 2 e o verso de número 8. Já volta a palavra ao Walter, porque pela graça sois salvos, quer dizer, a salvação é graça de Deus na nossa vida, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok. Pastor Walter. É incrível. O desconhecimento da história é... Quando nós falamos em catolicismo romano, nós não estamos falando de catolicismo, nós estamos falando de catolicismo romano, do catolicismo papista. Nós estamos falando do pai da igreja, de Agostinho. Nós estamos falando do Concílio de Trento, o concílio da Contra-Reforma, que trouxe a expiação universal, que reformou a expiação universal, o livre-arbítrio, a graça irresistível, a perda da salvação. Todas essas doutrinas aí, abraçadas aí pelo pastor, pelo que eu pude perceber, nas poucas palavras dele. Então, seguinte, a pessoa, ele pode abraçar e defender essas coisas? Pode. Tudo bem. Nós não podemos fazer nada concernente a isso. Somente o Espírito Santo pode mudar o coração de uma pessoa, abrir os seus olhos, trocar o seu coração. Agora, ela precisa admitir que ela é papista, que ela não é protestante, que ela não abraça as doutrinas da Reforma Protestante. Porque todas essas doutrinas, eu já disse aqui, Concílio de Trento, Concílio da Contra-Reforma, seção 6, capítulo 3, 795. Expiação universal. E tem aqui livre-arbítrio,
graça preveniente, todas essas coisas, tudo doutrinas do Papa. Bom, agora é o seguinte... Professor Walter, deixa eu só fazer uma... Talvez, não sei se eu vou te ajudar ou te atrapalhar, mas vamos lá. A reforma, o principal reformador não foi Calvino. Não. Certo? Certo. O principal reformador o iniciador foi Lutero. Não apenas iniciador, mas o principal nome é o Lutero. O Lutero, que inclusive é um doutor, é um tradutor da Bíblia, é um cara versado nas línguas originais, que tem doutorado diferente do Calvino, que também é um grande conhecedor, mas não tem a mesma formação acadêmica e tal do que Lutero. O próprio Lutero não é calvinista. O próprio Lutero não defende uma soteriologia exatamente como Calvino. Sim, exatamente. Na verdade, ele a combate. Quando o senhor diz que a reforma... que quem não conhece... O senhor disse assim, é bom conhecer a história. É verdade. Mas do jeito que o senhor coloca, parece... Para quem está ouvindo a gente, está começando agora na fé e tal, parece que o reformador, o principal reformador, a reforma e tal, ela é calvinista, mas não é, certo? Então, eu só queria deixar esse ponto para... Porque vamos sintonizar na história, né? Na realidade, nós temos 4 reformas, né? Temos a reforma luterana, que foi o início. A segunda reforma, que foi a reforma, que é a reforma calvinista. Depois nós temos a reforma anglicana, que os batistas são originários da reforma anglicana. Então, essa e depois nós temos essa do 31 de outubro, que todo o planeta comemora, não é calvinista. Não, mas olha, Calvino discordou de Lutero em muito pouca coisa. Agora, é o seguinte, quando nós pegamos, eu até gostaria de recomendar esse livro aqui, O Nascido Escravo. Só que merece aqui. Isso. O Nascido Escravo. Aqui vai falar um pouquinho do combate de Lutero, porque as pessoas pensavam que Lutero estava combatendo indulgência, papado... coisa desse tipo. Embora ele tivesse... também estava, exato. Também estava, embora ele estivesse. Mas o principal combate de Lutero foi contra o livre-arbítrio, em que ele teve um grande embate com Erasmo, de Roterdã. Então foi a grande questão. Tanto que Erasmo era amigo de Lutero, e quando Lutero ficou sabendo que Erasmo tinha escrito um livro defendendo o livre-arbítrio, ele chamou Erasmo de Judas, inimigo do Evangelho, inimigo de Cristo. E ele agradeceu a Erasmo, embora ele chamasse Erasmo de inimigo do Evangelho, porque ele falou que Erasmo foi o único que percebeu o centro da reforma protestante, que foi o combate do livre-arbítrio. Daí, a diferença que houve entre Calvino e Lutero foi basicamente a respeito da ceia do Senhor. Nas demais doutrinas, eles compactuavam, tanto que Calvino depois escreve as Institutas, e as Institutas, elas repetem grande parte daqueles ensinamentos de Lutero e de outros reformadores. Mas eu queria concluir, porque o seu tempo. Então é o seguinte, a pessoa, ele pode acreditar no que ele quiser, agora ele precisa admitir que ele é um papista se ele defende a expiação universal. Pastor Marcelo. Não, eu queria ler o texto. Eu só estava respondendo a sua pergunta. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, aqui não se trata de um mendigo que recebe um presente. É um morto que é ressuscitado. E o morto, ele não tem poder de dizer se ele quer ser ressuscitado ou não. O mendigo, ele pode receber o presente ou não. Mas essa analogia não cabe do mendigo aí. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Daí lá no 8, ele vai dizer assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. O que não vem de vós? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, esse conjunto, graça, salvação, fé, não vem de vós. Então, a fé não vem do homem. A fé é um dom de Deus. Quem é que vai receber a fé? Vai receber a fé aqueles que foram eleitos por Deus e dado a Cristo, aqueles pelos quais Cristo morreu. Ok. Eu comecei esse bloco com o pastor Walter, vou terminar esse bloco com o pastor Marcelo e depois vamos para o intervalo. Bom, o debate aqui não é um debate histórico. Nós não estamos aqui discutindo cânones de Dort, remonstrância, reforma protestante. O debate aqui é bíblico, não é? O debate aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo.
de qualquer confissão, de Westminster, americana, pode ser qualquer credo. É a palavra de Deus que é a base de tudo. Aliás, foi isso que Lutero disse para Erasmo. Erasmo, a diferença entre eu e você é que você se coloca acima da palavra. E eu me submeto à palavra de Deus. Então, eu me submeto à autoridade das Escrituras e volto a esse texto. O dom de Deus aqui não é a fé. Você sabe qual que é o pronome neutro que é usado aqui, Walter? No original grego? Seu tempo. Faz seu tempo, melhor. Não, eu quero perguntar para ele. Eu sei. Qual que é? Qual que é o pronome neutro que é usado aqui? Eu não vou falar. Não, se você sabe, você não quer falar? Você pode perguntar o que você quiser, mas eu não vou falar. Ah, não vai falar que você não tem a resposta, né? Não, claro que tenho. Então responde para mim. Qual que é o pronome que é usado aqui no original grego? Não vou responder. Então tá bom. Como sempre, ele não responde, pastor César. Depois eu que sou deselegante, né? Dom de Deus mas eu não fui deselegante. Dom de Deus aqui não é a salvação. Até porque o pronome neutro aqui é a fé, está ligado à fé. Segundo os maiores eruditos do mundo, Norman Geisler, eu podia citar vários outros aqui que eu poderia usar aqui. A.T. Robertson. Quando o pronome neutro é usado no texto grego, remete ao que passou, não o antecedente. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós é a graça, é a salvação. Agora, a fé, Deus não pode ter fé nele mesmo. A fé é um dom que Deus dá à pessoa para crer, não é? A palavra de Deus diz assim... Você diz que é um dom que Deus dá à pessoa, não é o que ele está dizendo? Que é Deus que dá a fé? É a salvação, a fé não. A fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus gerada pela palavra. Porque ele disse aqui que a fé é Deus que dá, não é Deus que dá. A fé é a pessoa que confia no Cristo por meio da palavra de Deus. O dom de Deus aqui é a salvação e não a fé. Por isso que muitas vezes nós somos taxados, que nele disse aí, de papistas, né? Falando tantos impropérios, tantos libelos acusatórios, né? Por causa de não conhecer o original. Porque se ele disse que conhece, mas não citou nada aqui. Então, a salvação é um dom de Deus. A fé é o homem que coloca em Cristo, porque Paulo disse, depois Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, eu vou para o intervalo. Você pode mandar o seu áudio para cá, 984849988, 011 São Paulo, 984849988. E na sequência a gente volta para o segundo bloco desse debate. Vamos acalmar os ânimos aqui. Para a gente ter uma conversa. Tá bem tranquilo. Ah, vocês tranquilos são assim? Então eu não quero ver vocês nervosos. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Falar sobre assuntos da vida cristã é o propósito do Biblicamente. Trazer para uma conversa franca e bíblica temas que merecem nossa atenção. Nesta terça vamos falar sobre a situação da Venezuela com o tema Crença e Crise. O futuro das igrejas venezuelanas pós-eleições. Nesta terça, às 11 horas da manhã, no Biblicamente. Pense biblicamente. Aqui, na Musical FM. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A Faculdade Teológica Bethesda, mais conhecida como FTB, tem mais de 100 mil alunos. Olha, existem cidades ouvindo esse programa que não tem 100 mil habitantes morando nessa cidade. Isso significa que é um universo de pessoas, muita gente, buscando capacitação todo dia. Tem gente se inscrevendo
Tem gente chegando e gente saindo da FTB. Tem gente se informando, pegando seu certificado e tal. E tem gente entrando na FTB. E para você que está ouvindo esse programa, nós temos aqui uma possibilidade. O curso de formação em narrativa bíblica está na sua última semana com preço promocional. Já vou adiantar aqui. Depois da última semana da narrativa bíblica, a FTB vai parar de vender cursos aqui online, ao vivo no programa, para preparar Black Friday, que é o próximo grande projeto da FTB. Daqui um mês, quase que exatamente, porque a Black acho que é dia 26, hoje é dia 28, enquanto estou gravando esse programa. Mas, como na Black Friday não teremos o curso de formação em narrativa bíblica, um curso que custa 500 por R$180, você paga 3 de 60. Acabou. Isso, não é 3 vezes 18, é isso aí. 3 parcelas de 60 contos. O curso é seu. Esse curso vai te ensinar a leitura bíblica através da narrativa. Não a leitura tradicional que você já sabe, já conhece, tal. Através dela você faz, por exemplo, exegese, hermenêutica e tal, tudo bem. Agora, a leitura através de narrativa é um outro passo, é um outro acesso que você precisa ter. E eu sempre digo que quando você tem as ferramentas certas, é muito mais fácil fazer alguma coisa. No ministério, a mesma coisa. Então você, pastor, casei e tal. O que eu faço? O que eu sei, o que eu não sei fazer na minha casa? Trocar uma lâmpada é fácil. Agora, assentar uma pia é difícil, pelo menos para quem não tem a aptidão e as ferramentas certas. Aptidão, ferramentas. Conhecimento e ferramentas. O curso de formação em narrativa bíblica é essa caixa de ferramentas que você precisa para ter uma leitura mais profunda, para ter uma leitura que engloba mais elementos da narrativa, o que é o cenário padrão, o que é cena padrão, o que essa cena padrão tem a ver com o texto bíblico. Então, vem com a gente para esse projeto. Você pode investir pouquinho, 3 parcelas de 60, pode ser 6 parcelas também, 6 de 30. Cara, você nem vai sentir. E você vai ter as ferramentas, as aptidões necessárias para uma nova leitura. Isso vai te ajudar, por exemplo, para escrever um livro. Isso vai te ajudar, por exemplo, num debate. Isso vai te ajudar, por exemplo, na exposição da Bíblia. Isso vai te ajudar numa aula que você vai dar. Isso vai te ajudar na compreensão do todo do texto. Então, vem comigo para essa aventura no texto bíblico. O curso de formação em narrativa bíblica está disponível para você. Para isso, é só me chamar pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 São Paulo 98484 9988. Você coloca teu nome, tracinho narrativa e vem participar com a gente desse projeto chamado Curso de Formação em Narrativa Bíblica. 975113385. Para você que está ouvindo, acompanhando pelo YouTube, é só clicar no link que está fixado no comentário, no chat, na verdade, ou na descrição desse vídeo. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates e hoje o tema é se Cristo morreu por todos ou apenas pelos eleitos. Parece sempre que a discussão é sempre sobre calvinismo, arminianismo. Numa das falas do pastor Walter, ele falou que ou é isso ou é o outro. É muito meio dualista, né? Ou é calvinismo ou arminianismo, mas existem outras leituras, como eu falei no começo do programa.
A soteriologia agostiniana não é exatamente calvinista dos 5 pontos de hoje. Tem a leitura congruísta, tem a leitura molinista, tem a leitura luterana, tem a calvinista moderada de 4 pontos, tem a arminiana, tem a arminiana com sabor wesleyano, que também ela é diferente. Existem sim outras propostas de soteriologia que tentam, né, dentro do texto bíblico. Agora, é verdade que aqui no Brasil, calvinismo versus arminianismo são os dois mais, as duas linhas mais apresentadas, mais abraçadas, enfim. Agora, não estou dizendo que tudo isso que eu falei, todas essas linhas que eu disse agora, eu concordo com elas, ou são todas. Então, mas existem outras leituras, como, por exemplo, o molinismo, que na minha cabeça é do século XVI também. Também pertence ao século XVI e defende uma ideia de livre-arbítrio com a soberania de Deus, e tem ali uma proposta de tentar costurar essas duas doutrinas que são bíblicas. Bom, eu volto aqui ao debate com o pastor Walter Regiane, está contigo. Então, quando a gente parte do pressuposto de que a fé não é dom de Deus, aquele pronome lá de Efésios lá, ele do isto, ele só cabe lá no original se você considerar toda a frase, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque quando você acha que a fé vem do homem, você está sendo um pelagiano, você está pregando salvação por obras e de novo caindo no papismo, caindo na igreja romana, né? E isso não é verdade. Eu gostaria de ler aqui, o pastor falou lá no início, a respeito do mundo, do cosmos, etc. Que no Novo Testamento sempre vai ser a universalidade das pessoas, etc. Em João 17, 9 e 20, Jesus fala assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Deus amou o mundo. E Jesus fala aqui assim, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17, 9 e 20. Então aqui fica claro que esse mundo que Deus ama, que esse mundo pelo qual Cristo ora, pelo qual ele intercede e pelo qual ele morreu, são aqueles eleitos que ele recebeu do Pai, é o seu povo, são as suas ovelhas, é a sua igreja, são aqueles que lhe pertencem. Quando o pastor César falou aí sobre as várias correntes, na realidade a gente fala arminianismo e calvinismo como uma forma de simplificar o que é monergismo e o que é sinergismo. Então, todas as religiões cristãs, elas são divididas nesses dois grandes grupos, o sinergismo e o monergismo. E quando a gente fala que a fé não é dom de Deus, que a fé é do homem, na realidade nós estamos caindo num sinergismo pelagiano, de salvação pelas obras. Isso não tem nada a ver com a glória de Cristo. E nós estamos, como cristãos, aqui para defender a glória de Cristo. Cristo morreu pelos seus eleitos e nenhuma gota do seu sangue se perderá. Pastor Marcelo. Bom, vamos voltar aqui ao texto grego que diz assim: tegar hariti este sesos menoi diapisteus kai toutu ou que ek rimonteu todoron. Veja que diz A.T. Robertson, o maior erudito no grego do Novo Testamento. Ele diz que o pronome aqui é neutro, kai toutu. Por que deve ser neutro? Porque a palavra, pastor César, procedente é feminina, é fé. Fé não é um substantivo masculino. Fé é um substantivo feminino. Então, como eu creio nos originais do texto bíblico, o Novo Testamento é grego, se a fé aqui fosse um dom de Deus,
seria usado o pronome taute. Que é masculino, para combinar. Exatamente, mas fé é substantivo feminino. Então a T. Robertson conclui brilhantemente. Ele era um erudito. Eu nem sei o alfabeto grego. Se fosse o hebraico, eu falaria aqui de Aleph a Tav. Então ele diz assim: graça é departamento de Deus e a fé é nossa. Porque é nós que temos que colocar a fé nele. Isso não é papismo, isso não é catolicismo, é tudo ismo, isso é Bíblia. Bíblia. A partir do texto original. Se nós quisermos fazer uma boa exegese do texto bíblico, nós temos que partir do texto original. Ele é claro, diz: graça é parte de Deus, fé é a nossa. E isto, kaitouto, pessoal, é neutro. Kaitouto, no original grego, é neutro. E haris também é substantivo feminino. Agora, o ato de ser salvo é pela graça, mas a fé é nós que confiamos em Cristo. Então, isso é claro, isso não é papismo, isso não é catolicismo, isso é Bíblia, isso é exegese, isso é interpretação de texto. Nós não podemos ir com os nossos óculos para a Bíblia, nós temos que extrair do texto. E a partir do momento que extraímos do texto essa expressão, e isto, kaitouto, não pode se referir à graça, mas sim à fé. Ok. Pastor Walter. Irmãos, nós temos várias ferramentas que a gente pode utilizar para aprendermos, para extrairmos da Bíblia toda a mensagem que o Espírito Santo quis nos passar, mas a gente não pode usar a ferramenta contra Deus, contra Cristo, contra a sua palavra. Então, os originais, o hebraico, o aramaico, o grego, eles são ferramentas excelentes. Agora, tem uma tática que é chamada a tática do testemunha de Jeová. Aqui, ó. Tática do testemunha de Jeová. Qual que é a tática testemunha de Jeová? A tática testemunha de Jeová é usar as línguas originais para deturpar as escrituras. Então, quando a gente pega uma determinada palavra lá no grego e no hebraico, tem vários sinônimos. Então, a gente vai nas línguas originais para buscar o sentido da palavra, o sentido do termo, aquilo que casa com a soberania de Deus, com a glória de Deus, com a glória de Cristo. Agora, a gente não pode ir com essas ferramentas aí para deturpar a palavra de Deus, para falar contra Cristo, para passar uma mensagem anticristã. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu confio em Cristo, que Cristo é o meu Salvador, se eu parto do pressuposto que Deus dá somente a graça e a fé vem do homem? Se a fé vem pela pregação da palavra de Deus e Deus quer salvar a todos, como que a gente vai explicar bilhões de pessoas que vivem nesse mundo, bilhões de pessoas que já passaram por esse mundo e nunca ouviram falar a respeito de Cristo, da palavra de Deus? Então, essa conta não fecha. Irmãos, nós estamos aqui para defender a glória de Cristo. Cristo morreu em favor dos seus eleitos, e os seus eleitos serão salvos. Nenhum vai se perder, nenhuma ovelha de Cristo irá se perder. Esse último bloco ficou mais curto. Eu vou fechar esse bloco com o pastor Marcelo e volto em 1 minuto e meio para o nosso último. Então vamos lá, pastor Marcelo, para fechar esse bloco. Bom, eu fiquei admirado, do professor Walter, um advogado, né? Um homem muito preparado, dizer que nós não podemos usar, né, as línguas originais para uma interpretação de texto. Ora, como é que nós vamos pastor César, você é um professor, como é que nós vamos interpretar um texto que gera dificuldade a partir dos nossos pressupostos ou a partir do texto original? É claro que nós temos que extrair do texto. O que é exegese? É tirar do texto o seu sentido original. Qual é o sentido original? Isto não vem de vós, kaitouto. É neutro. Fé é um substantivo feminino. A graça é Deus que concede. A fé é o homem que confia nessa graça e deposita nessa graça. E ele não tem mérito nenhum. Aliás, a graça é a abolição do mérito. Mas a salvação não se processa sem a fé. Porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Se não crê, não tem.
Então isso não é ilação, isso não é pegar uma foto aí de Jacob e Armínio e dizer que nós somos usando o testemunho de Jeová. Eu fiquei espantado. Quer dizer, Deus vai anular nossa inteligência, vai anular Calvino, que conhecia um pouco das línguas originais, Lutero, que conhecia as línguas originais, e vamos deixar a nossa mercê aqui de interpretar a Bíblia. Então, se eu fico à mercê de eu interpretar a Bíblia e eu anulo as línguas originais, então os testemunhos de Jeová estão certos, dizendo que Jesus é um Deus menor. Os testemunhos de Jeová estão certos, dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. Agora, pega o texto original e estuda para você ver se isso tem base, se isso tem fundamento. Então, é impossível interpretar um texto quando ele é difícil se não usar as ferramentas da língua original. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para afirmar. Ainda tenho tempo? Sim. Por exemplo, a palavra alós e heterós, não é? Quando Jesus diz, eu enviarei outro consolador, por que ali é alós? Porque é da mesma... Pode concluir. Tá tudo bem aí, meu irmão? Não falei nada. Pode seguir, Marcelo. Porque é a mesma... Porque é a mesma essência, não é? E heterós é de outra essência. Quer dizer, se nós não soubéssemos outro, por exemplo, não tem outra palavra outro na língua portuguesa. Agora, no texto original, alós, ele é da mesma essência, ele é divino. Se fosse heterós, ele seria um Deus menor. Ok, bom, vamos para o intervalo conforme eu falei. A gente vai passar agora para a rádio, porque agora vem aí o apóstolo Rodrigo Salgado, um amigo querido, que vai assumir aqui a 105.7, nesse horário, a partir do meio-dia. E a gente continua com o último bloco apenas pelo YouTube. Então, se você está pelo rádio e quer continuar, vem para o YouTube, vem com a gente. Os canais são Musical FM 105.7 ou César Cavalcante. Em ambos os canais você pode vir ao vivo e continuar com o último bloco desse debate. Vai. 105.7 Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Falar sobre assuntos da vida cristã é o propósito do Biblicamente. Trazer para uma conversa franca e bíblica temas que merecem nossa atenção. Nesta terça vamos falar sobre a situação da Venezuela com o tema Crença e Crise. O futuro das igrejas venezuelanas pós-eleições. Nesta terça, às 11 horas da manhã, no Biblicamente. Pense biblicamente. Aqui na Musical FM. Chega aos cinemas o filme Som da Esperança. Não devia existir crianças sem casa. A luta pelas crianças começa dia 31 de outubro, exclusivamente nos cinemas. Ingressos, acesse somdaesperançaofilme.com.br. Verificar a classificação indicativa. Sempre ao meio-dia, você ouve Tempo de Restauração, com o apóstolo Rodrigo Salgado. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Cristo morreu por todos ou apenas pelos eleitos. E eu volto esse último bloco, um bloco mais curto, mais conciso, apenas pelo canal do YouTube. Então seja bem-vindo, você que estava na rádio, chegou agora no YouTube. Aliás, se inscreva aí no canal, né? Porque debates assim tem todo dia, pelo menos a maioria dos dias da semana. Então vem com a gente. Como eu comecei o primeiro bloco com o pastor Walter, então estou começando cada bloco com ele, senão vai ficar... Um vai falar mais que o outro, né? Então, eu comecei o último bloco com o pastor Walter, terminei com o pastor Marcelo, e esse próximo agora, que agora sim, esse vai ser o último, eu volto aqui a bola no campo do pastor Walter e vamos na sequência. Pastor Walter, está contigo. No início do debate, o pastor Marcelo, ele deturpou aquilo que eu falei, e agora ele voltou a deturpar de novo. Jamais eu falei que a gente não pode usar as línguas originais para a gente
entender a palavra de Deus. É uma excelente ferramenta, as línguas originais. O que a gente não pode é usar essa ferramenta para diminuir Cristo, para ser anticristo. A gente não pode. Nós precisamos usar essas ferramentas para nós exaltarmos a Cristo, exaltarmos a sua obra. Então, o que eu falei é que não pode ser usadas as línguas originais como fazem os testemunhas de Jeová, usar as línguas originais contra Cristo. E é isso que o pastor está fazendo. Quando a Bíblia fala a respeito da morte de Cristo, ela usa alguns termos. Então ela fala assim, olha, justificou, nós fomos justificados na cruz. Resgatou, nós somos libertos da nossa punição. Fala que Cristo nos comprou, ato de adquirir mediante um pagamento. Fala que ele nos remiu. Fala que ele expiou os nossos pecados. Fala que ele nos substituiu. Fala que ele foi propício. Fala que ele satisfez. Fala que ele nos libertou. Fala que ele cancelou a nossa dívida. Fala que ele nos reconciliou. Não tem nada, nenhum termo que diz assim, olha, se o homem fizer isso, se o homem fizer aquilo, a morte de Cristo será eficaz. De forma nenhuma. Isso depõe contra Cristo. Isso é contra Cristo. Isso é anticristo. Então, tudo aquilo que Cristo fez é perfeito. Ele morreu em favor das suas ovelhas. Ele morreu em favor do seu povo. Ok, pastor Marcelo. O Walter só esqueceu de complementar o versículo, né? Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé, né? Nós somos justificados pela fé. E então nós temos paz para com Deus, né? Não é somente a Escritura, é toda a Escritura, não é? E você falou também em comprar. Eu queria, Walter, fazer essa pergunta para você do texto de 2 Pedro, capítulo 2. Já que a salvação envolve uma compra, e eu concordo plenamente, como é que explica esse texto aqui, o calvinismo, né? 2 Pedro, capítulo 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Se salvação envolve compra, e eu concordo que a palavra aqui é agora, né, no original, como é que essas pessoas conseguem renegar se Cristo os comprou? Como é que Cristo, né, através do seu sacrifício perfeito, essas pessoas conseguem renegar a Cristo? Se eles foram comprados pelo sangue, se eles foram salvos por Jesus Cristo, como é que o calvinismo entende esse texto aqui? Esse texto aí tem umas 10 explicações. Umas 10, pelo menos. Mas nenhuma... Qual que o senhor usa? Dessas 10, qual que o senhor apresenta? Para resumir, o texto começa dizendo assim: surgirão falsos. Se são falsos, não são verdadeiros. Ele inicia falando, são falsos. Quer dizer, eles tinham um testemunho falso. Olha, eu tenho uma nota aqui. Mas Cristo... Se o senhor for coerente, nós vamos chegar num denominador comum. Eu tenho uma nota falsa aqui de 100. Tá? Então, eu dou essa nota falsa de 100 pro senhor, e o senhor me dá uma verdadeira de 20. Vamos lá? Eu tô falando que é falsa. Quanto vale isso aqui? Não vale nada. Não vale nada. Então, aqueles falsos, eles eram falsos. Eles tinham uma confissão falsa. Mas eles não eram... não, agora você me pergunta, eu tenho que responder. Ok. Eles não eram verdadeiros. No texto, não fala de Cristo, fala de um soberano, que em tantos outros textos da Bíblia usa esse soberano não se referindo a Cristo. Então ali, nesse texto aí de Pedro, não está falando a respeito de salvação. E eu volto ao desafio. Se eu me dá uma nota de 20, eu dou essa nota falsa para o senhor de 100. Tá, ok. Bom, então vamos lá, peraí. Vou passar para o senhor Marcelo. Deixa eu só entender a sua resposta, porque então o senhor está dizendo que o soberano que os resgatou ali não é Cristo. Não. Então, não é. pastor Marcelo. Lê o texto para mim, pastor Walter. Não, você pode ler. Então tá bom. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, senhor Walter Regiane. Quem que é esse soberano Senhor aqui? Não é o Cristo? Não. Jesus amado. Você negou a sua fé, querido. Acho que católico, com muito respeito, papista é o senhor. O senhor vem aqui num programa, sorrateiramente, o senhor fala que eu sou o anticristo, que nós somos papistas, está negando o texto bíblico. Esse soberano Senhor que os resgatou não é o Cristo. Ele acabou de falar isso aqui, pastor César. Então, isso é uma heresia de perdição, meu irmão. Você negou todo o seu ensino aqui. Esse soberano Senhor aqui do original é Cristo, é Kyrios, é o Senhor da história. É o Alfa e o Ômega. É o Cordeiro Imaculado de Deus que o senhor negou nesse programa aqui, dizendo que não é ele. Se não é ele, é o senhor? Não é ele. Então vamos lá, pastor Walter, qual a sua resposta? Olha, vê só. O povo foi resgatado do Egito. O povo foi resgatado do Egito. Não nesse texto, né? Não nesse texto. Não. Tô falando assim. O povo foi resgatado. E não foi resgatado para salvação e nem pelo Messias. Tem muitas histórias dentro de escravos que foram resgatados e eles não estão falando lá de Messias. O texto não fala a respeito de Cristo. O texto não fala de resgate para a salvação. O texto inicia dizendo que eram falsos mestres. Eles não eram verdadeiros. Eles não eram verdadeiros discípulos. Se eles não eram verdadeiros discípulos, eles não foram resgatados. Tá aqui o desafio de novo. 20, me dá uma nota de 20. Vai, eu vou deixar por 10. Eu te dou essa nota falsa de 100. E se eu me dá uma verdadeira de 10. Tá aqui. Agora, esses daí, eles eram falsos. O testemunho deles eram falsos. A confissão deles era uma confissão falsa. O texto não diz. E só você pegar o contexto todo do livro lá de Pedro, você vai ver que não tem nada disso. É por isso que não adianta o pastor se exaltar aí para defender Cristo, porque quando o pastor prega a respeito dessa salvação universal, ele está depondo contra Cristo. Ele está fazendo de Cristo sem poder, não é Deus. Apenas tenta, apenas dá oportunidade, está humanizando Cristo. É por isso que esse Cristo aí é um Cristo falso, porque ele ama todos os homens, mas não pode transformar esse amor em algo efetivo. Que Deus é esse que ama todos, mas não salva todos? É um Deus fraco, um Deus banana que merece somente desprezo. Pastor Marcelo. O irmão precisa ler melhor, não é? Vou ler novamente. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. É isso que o Walter fez aqui. Ele me dizer aqui num programa que tem quase 30 mil ouvintes por minuto, que esse soberano Senhor não é o Cristo, é quem então? Quem é que pode resgatar uma pessoa, pastor César? Quem é que pode salvar uma pessoa, pastor César? Quem é que pode dar vida àquele que está morto? É o soberano Senhor da história. A ele a glória, a ele o louvor, não é? Aqui é o Cristo, só ele pode salvar. Como disse a carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, verso de número 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos eleitos. Não é aos eleitos aqui. Ela se mostrou salvadora a todos os homens. Quer dizer, nós temos 3 lições aqui. Primeiro, a origem da graça é o próprio Deus. Não é? Deus é um Deus gracioso. Segunda lição, a natureza da graça, ela é uma graça salvadora. A extensão da graça, ela salva todos aqueles que creem no seu nome. Quero deixar minha última... Okay. Eu vou... Desculpa, como não seria a última, a gente combinou antes, mas aí no calor aqui eu passei. Então, não seria justo não deixar a pessoa saber que é a última fala. Então, sim, desculpa. Cada um teve 2 falas nesse momento, mas eu vou colocar aqui, então, as considerações finais, e aí cada um tem 1 minuto, 1 minuto e meio pra gente concluir. Vai, Rafa. Considerações finais. Debates.
Pastor Walter, bem-vindo. Suas últimas palavras aí dentro desse assunto. Muito obrigado pela participação aqui hoje. É simplesmente lamentável, né? Que alguém que se dispõe a ser ministro da palavra pregue contra Cristo, né? Em vez de exaltar Cristo, glorificar a Cristo, todo o debate é falar, não, Cristo morreu por todo mundo, mas ele não vai salvar, ele é um banana e tal. Eu gostaria de encerrar com a palavra de Deus aqui, Isaías 53, versículo 10. E voltando a falar, em Pedro, em momento nenhum fala a respeito de Cristo, que Cristo comprou aquelas pessoas, que Cristo resgatou aquelas pessoas, e a minha proposta não foi aceita, eu vou ficar com a minha nota falsa aqui de 100 mesmo, que não dá para fazer nada. Todavia, Isaías 53, de 10 ao 13, ao 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quer dizer, todos aqueles pelos quais Cristo morreu serão salvos. Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como que Cristo ficaria satisfeito se ele morreu por pessoas que não seriam salvas? Por que ele ficou satisfeito pelo trabalho penoso da sua alma? Porque todos aqueles pelos quais ele morreu serão salvos. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles quem? Desses muitos, aqueles que ele recebeu do Pai, deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Então, eu gostaria de encerrar que essa questão e todas as doutrinas é para a glória de Deus. Então, a doutrina que traz mais glória a Deus, que traz mais glória a Cristo, é aquela doutrina que prega que Cristo morreu eficazmente por todas as suas ovelhas. Então, se ele morreu por mim, ele vai me apresentar diante do Pai. Se ele morreu por você, ele vai te apresentar diante do Pai. Abandone essas doutrinas católicas romanas de expiação universal, que elas depõem contra Cristo. Nós devemos ficar na defesa do Evangelho, na defesa de Cristo. Walter, quem quiser te acompanhar, te seguir, conhecer a igreja ou sua rede social, como é que funciona? A nossa igreja fica lá na Rua Vasconcelos Drummond 203, em frente ao Monumento da Independência, ali no Ipiranga. Você me acha no Instagram e no YouTube, colocando meu nome lá, Walter Regiane. Maravilha. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Obrigado, pastor Marcelo. Eu que agradeço. Pastor Marcelo, suas considerações finais, o senhor tem aí seu tempo agora. Obrigado, pastor César. Bom, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é? E confesso, fiquei muito triste aqui pela essa declaração do professor Regiane, dele negar, não é? Que o Senhor, o Cristo de 2 Pedro é o Cristo ali. Ele negou isso aqui. Ele diz que o Senhor, esse grande soberano Senhor, é o Cristo. Então, isso é uma heresia de perdição, negar o texto bíblico que diz claramente que o Senhor Jesus Cristo soberano resgatou, porque Deus não morreu pelos eleitos. Eu vou deixar o último texto aqui, Romanos, capítulo 5, e o verso de número 6, se não me fale a memória. Olha o que diz a Bíblia, pessoal. Não é a reforma protestante? Então vamos deixar a Bíblia falar. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não foi pelos eleitos. Cristo morreu pelos ímpios. Eu era um ímpio. Eu era perdido. Eu estava sentenciado ao inferno. E Jesus morreu por mim. Ele não morreu pelos eleitos, ele morreu pelos ímpios. Sigam lá, pessoal, Marcelo Hebraísta no Instagram. Marcelo Hebraísta no Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham.
Bom, quem quiser te seguir também, Marcelo, nas redes sociais, como é que funciona? Sim, obrigado, pastor César. Marcelo Hebraísta. Coloquei lá esses dias algo inédito, né? Uma Bíblia muito antiga que tem a autoria da carta de Paulo aos Hebreus, né? Que comprova que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, uma Bíblia de um colecionador. Dá uma olhada lá, muito linda. Vai lá agora, curta lá essa postagem, Marcelo Hebraísta no Instagram. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe professor Walter Regiane e Deus abençoe o senhor, pastor César. Bom, eu fico por aqui. Deus abençoe aos nossos convidados e a você que acompanhou esse debate até agora. Pense, ore a respeito e veja aí a sua soteriologia, tá certo? Eu fico por aqui às 14h. Eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.